Ok. E a questão da despesa pública, professor? Bom, lembremos mais uma vez a questão do nosso conceito, né? A fixação da despesa, regime de competência, tá? Então nós temos que estar atento com relação à despesa pública. E isso é previsto na Lei 4.320 de 1964. Nós temos ali o artigo 58 e o artigo 63. O artigo 58 vai falar do quê? Empenho. O artigo 63 vai falar do quê? Liquidação. E depois nós temos a questão do pagamento, que é a consequência natural. Agora um detalhe, viu, pessoal? Eu estou citando, mas não recomendo que vocês vão ler efetivamente esse artigo e explico por quê. Você pode se confundir em caso de prova, mesmo porque ali diz empenho e obrigação. E nós sabemos muito bem que a qualquer momento pode ser cancelado, né? As chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos. Então ele pode ser cancelado. E o empenho, então, significa o quê? O primeiro estágio da despesa. É o primeiro estágio da despesa. Não é a primeira fase. Olha que interessante. É o primeiro estágio, mas não é a primeira fase. Opa, também não é a primeira etapa. Porque primeira fase ou primeira etapa é licitação 866. Então nós temos essa questão que não podemos deixar de fora. Agora, o primeiro estágio, sim, aí esse é o empenho. Então você não vai confundir estágio com fase ou etapa. Fase ou etapa inicia-se com licitação. Agora, estágio, sim, aí nós temos aí o empenho, que é o primeiro estágio da despesa. O que é empenho, gente? É o instrumento que regulariza a despesa. Artigo 58 da 4.320. Fiquemos atentos, então, a esse primeiro instrumento. Gera compromisso não, professor? Sim, gera compromisso. Se tiver que fechar, tem que fechar com aquele que ganhou. Agora, não quer dizer que obrigatoriamente tenha que fechar. Por quê? Porque também pode ser cancelado. Tem compromissos? Tem, mas vamos não confundir compromisso com obrigação. A obrigação é de fechar com aquele, não posso fechar com o outro, mas não tem necessariamente dizer que tem que fechar. E a liquidação, o que significa? É o pagamento. Não, a liquidação significa uma verificação dos atos legais, artigo 63 da 4.320/64. Então nós estamos falando do quê? Olha, vamos verificar. Como é que está a lisura do processo? Alguém reclamou? Como é que estão os recursos com relação a esse processo? É fundamental que vocês entendam que tudo tem que passar no processo mãos limpas, né? Será que está tudo certinho, tudo bonitinho, foi seguido todos os passos, foi aberto direitinho, houve reclamação? Então, se observou isso aí, então nós vamos partir para o próximo, que vai falar o quê? Exatamente do pagamento. O que é o pagamento? É a ordem bancária. Nossa, que legal, então está muito claro com relação a isso. Ok, mas tem alguns detalhezinhos que eu ainda gostaria de citar para vocês. Fácil, né? Empenho, liquidação, pagamento. Fases ou etapas? Opa, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Tá? Então, o primeiro estágio é o empenho. Primeira fase, a primeira etapa é a licitação. Agora, acontece muito o seguinte, isso é comum, a lei de responsabilidade fiscal, ó, fica com o olho desse tamanho em cima disso aí. Falando o quê? Dos chamados líquidos ou processados, não líquidos ou não processados. Falando de quê, professor? De restos a pagar. O que é o conceito de restos a pagar? O que não foi pago no ano e ficou para o ano seguinte, tá certo? Agora, o que significa líquido e certo? A empresa já cumpriu com a parte dela com relação ao governo. Só está esperando o quê? O PG, o pagamento. Então, se eu cumprir, eu tenho até o final do ano, eu tenho que receber aquilo ali. Não tem como não pagar, correto? E não líquido ou não processado. Significa que a empresa não cumpriu com a parte. Não, é porque tem contratos, por exemplo, construção do metrô. Isso vai demorar o quê? 4, 5, em Brasília 20 anos, sei lá. Mas o que acontece é que não dá para construir tudo em um ano. Se não dá para construir tudo em um ano, então eu tenho aquela questão chamada não líquida ou não processada, que significa exatamente aquilo que ainda vai sendo cumprido. Agora, existe a questão, gente, olha, fundamental, da proporcionalidade. O que já foi cumprido é líquido e certo, tem que ser recebido. Agora, aquilo que não foi cumprido não se constitui, a priori, uma obrigação para aquele ano. Ficará para o ano seguinte. Olha que detalhe interessante. Então, líquido e processado é líquido e certo. A empresa vai receber do governo. Não líquido e não processado, ainda a empresa ainda está cumprindo com a sua parte, o governo não tem aquilo como uma obrigação direta de pagamento
naquele ano seguinte, ok? Ficou bem claro isso para vocês? Vejamos também a questão de alguns pequenos conceitos que eu sei que o pessoal ainda se engana, que é a questão da receita original e da receita derivada. Ah, eu vi no concurso isso e você falou de corrente de capital e acabou caindo isso aí. Também tem outros conceitos. A questão da receita original é aquela que é patrimônio do Estado. Como assim, professor? É que eu vendo, entendeu? Então eu tenho essa receita como original. E a derivada? É aquela que veio dos impostos, tá? Só estou fazendo essa ênfase porque o pessoal me pergunta muito a respeito disso, depois você vê esse conceito e fala, eu estou caindo aqui nessa questão de nomenclatura. Opa, mas você não vai cair, porque você vai continuar conosco e a gente vai continuar tirando esses pequenos conceitos, tá? E essa sequência é a sequência do seu aprendizado, ok?